Fala aí pessoas, beleza? Cleiton mais uma vez aqui, mais um vídeo para você, um vídeo voltado à elétrica. Estamos aqui pessoal, continuando então uma série de vídeos, certo? Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist. Então pessoal, uma das funções claras e mais importantes do disjuntor é a função de proteção de curto-circuito. Um disjuntor, na verdade, é um instrumento de proteção. E o que é um curto-circuito? Um curto-circuito é um fenômeno onde uma corrente elétrica altamente exagerada passa pelo circuito. Mas em palavras simples, pessoal, um curto-circuito, uma palavra bem sem enrola, é quando neutro e fase eles se encontram. Quando por algum motivo o fio fase ele derrete e derrete o neutro e eles acabam tocando um no outro. Ou quando dentro do aparelho, o próprio aparelho, por algum motivo, a isolação da elétrica ela se perde e acaba acontecendo que a fase acaba encontrando o neutro, provocando um curto-circuito. Vou demonstrar para você. Eu tenho aqui um disjuntor, certo? Tá vendo lá do medidor que a gente falou. Este fio aqui, ó, saindo do disjuntor, é esse aqui que está na minha mão. Não faça esse caso, pessoal, certo? Estou fazendo isso aqui dentro de um ambiente controlado. Veja, eu descasquei apenas o fiozinho aqui, certo? E quando houver um curto aqui, como esse fio preto ele está passando, está saindo aqui, esse disjuntor ele tem que desarmar, ele tem que proteger. Veja só a simulação do curto-circuito. Então, pessoal, você deve ter se assustado aí, né? Porque realmente é uma explosão. Então, é uma explosão, é um pipoco, certo? Quando neutro e fase se encontram, é justamente isso que acontece. Isso houve um curto. Agora, imagina se não tem a proteção desse carinha aqui. Hein? Imagina. Se o fio fica agarrado lá. Fica explodindo até eles se separarem, tá vendo? E muitas casas, inclusive, veja, esse é um disjuntorzinho de 10 amperes, né? Um disjuntorzinho de 10 amperes. Muitas casas, as casas mais antigas, tem apenas o disjuntor lá do medidor, o disjuntor do padrão. E falando dos disjuntores, porque eles têm uma imensa função para a instalação elétrica, uma imensa importância. O que nós precisamos entender é que o disjuntor é justamente esse, ele é um protetor. Ele vai proteger a sua instalação contra o curto-circuito, que eu demonstrei, e contra a sobrecarga. E se você colocar um aparelho que tem uma carga a mais do que o disjuntor lá, vai acabar desarmando. Claro que não com essa explosão, certo? Algo interessante a respeito dos disjuntores. Os disjuntores, eles, se você observar a informação, além da informação em qual tensão ele opera, certo? 220, 380, em qual tensão esse disjuntor opera, você vai ver que sempre tem uma letra. Olha, esse disjuntor ele é de 6 amperes e a letra B significa que ele é da curva B. Porque o disjuntor ele pode ser da curva B, da curva C e da curva D. O que é essa informação? Não é que a curva B me informa a seguinte situação. Não é que quando chegar 6 amperes nesse circuito, esse disjuntor vai desarmar. Não é isso. Ou seja, para ele desarmar, B me informa que disjuntores dessa classe, ele desarma quando a corrente for de 3 a 6 vezes a nominal do disjuntor. Então, precisa ter uma corrente aqui de 3 a 5 vezes, aliás, da corrente do disjuntor. Então, aqui está marcando 6 amperes, se for a 3 vezes, vai ser 18 amperes para desarmar esse disjuntor, a curva B. Agora, disjuntores da curva C, e eu tenho um disjuntor aqui, deixa eu achar da curva C aqui, esse de 40 amperes, ó, 40 amperes,
curva D, ele desarma o correspondente de 5 a 10 vezes a corrente do disjuntor. Então, quando houver uma corrente elétrica sendo consumida de 5 a 10 vezes, 5 vezes 40, aí sim esse disjuntor vai desarmar. E o da curva D eu não vou ter, não é muito comum achar. Ele corresponde exatamente a uma corrente de 10 a 20 vezes a nominal do seu disjuntor. Então, se você for trabalhar com disjuntores, você precisa entender, entender esse aspecto que é muito importante para a elétrica.